Você viu no episódio anterior que os hackers estão mudando a estrutura governamental brasileira. Hackers são indivíduos com conhecimentos avançados em informática. O objetivo da atividade hacker é, em suma, desenvolver novas formas de processar a informação, muitas vezes por meio de métodos pouco convencionais. Em razão desses métodos, a atividade hacker é rodeada de preconceitos e confusões, que fazem com que os praticantes sejam confundidos com criminosos ou mercenários. Apesar desse senso comum, a atuação de hackers é norteada por um conjunto de valores que é conhecido como a ética hacker. E ela, na verdade, agrupa esses valores da ética hacker, que são as coisas que é o fio condutor de toda essa história e que é o fio condutor da internet, que é a colaboração, que é a transparência acima de tudo, né? Ou seja, o acesso à informação, ele é peça-chave para a ética hacker. Por isso que o hacker pode, eticamente, acessar um sistema fechado para extrair lá informações que deveriam ser públicas. Um dos hobbies preferidos dos adeptos do movimento hacker é o lockpicking, ou seja, o estudo do funcionamento das fechaduras usadas em portas e cadeados. Mas o que esses objetos do mundo físico têm a ver com as atividades dos hackers? Por isso que a cultura hacker está super empenhada com a oficina de lockpicking, de abrir cadeado. Porque o imperativo de você não acessar determinada informação ou não abrir certa porta, ela não pode ser técnica. Ela só pode ser moral. Então assim, eu não abro a porta da sua casa porque é a porta da sua casa, mano. Não tem nada que abrir ela. Mas não é porque ela tem um cadeado. Então, aprender a destravar essas portas é extremamente potente, né? Porque aí a avaliação é só moral. Eu falo, pô, eu não devo fazer isso porque isso é errado. E não porque tem algo, uma força maior me proibindo. Então, vem daí essa história. Vem daí, eu acho, boa parte da reflexão do Marco Civil. A arte do lockpicking simboliza o caráter do movimento hacker, que, em suma, busca dissolver e romper barreiras e fronteiras digitais. A atividade hacker também pode estar relacionada com ativismo. O termo hacktivismo, junção de hack e ativismo, designa a associação de atividades de hacking com ativismo político. Na prática, o hacktivismo acontece quando o hacker usa seus conhecimentos para promover uma ideologia política ou um valor que pode ou não estar atrelado aos direitos humanos e à transparência. O hacktivismo é, na verdade, uma ramificação de um movimento maior, o cyberativismo. Nesse conjunto de práticas, os ativistas usam a internet para difundir as causas pelas quais lutam. Mas como definir uma característica desses dois movimentos? O Marco Civil é uma lei de princípios, ela garante liberdades. O Marco Civil representou para os ativistas da liberdade na rede uma pequena vitória, porque pensando hoje em como que essa onda conservadora no mundo, eu diria até que é uma grande vitória. Aí você vai dizer, mas eu vi um Anonymous Brasil falando mal. Repare, o Anonymous Brasil é um Anonymous que criou em 2013, se apropriou de vários coletivos que de fato tinha a lógica dos anônimos nos Estados Unidos, de defender as liberdades, e que aqui não. Ele defende a Polícia Federal, reproduz matérias da revista Veja, é completamente fake. E ele tem um esquema de atacar o Marco Civil, porque é o esquema das operadoras. Pelo menos o movimento de rede, das pessoas reagindo de certa forma, as redes conseguem de certa forma pautar a mídia em geral, conseguem fazer um contraponto em geral, né? Enfim. Então acho que a internet, sim, ela dá voz para todos, e por isso que as pessoas ficam preocupadas, as empresas ficam preocupadas, os políticos que não têm interesse em que todos falem ficam preocupados. E por isso que não tem um interesse tão grande também em dar infraestrutura e acesso também para todos usarem a internet, né? Porque na hora que você tem uma excelente infraestrutura e acesso à internet para todos, todos podem falar. É assim que você ainda tem quase metade da população sem acesso à internet, a metade que tem acesso a uma internet de baixíssima qualidade comparada com os países mais desenvolvidos. Ou seja, a gente ainda tem uma enorme
caminho à frente e as pessoas estão querendo dificultar esse caminho, esse avançar desse caminho, né? Para se ter uma ideia da importância dessas práticas, vejamos o seguinte exemplo. Em junho de 2017, as atividades do Comitê Gestor da Internet foram paralisadas. O órgão é responsável por estabelecer as diretrizes para o uso e desenvolvimento da internet no Brasil. 2 meses depois, o governo de Michel Temer publicou no Diário Oficial da União uma consulta pública, com o objetivo de alterar a composição, o processo de eleição e as atribuições do CGI. Mas o que o cyberativismo e o hacktivismo têm a ver com toda essa história final? Esse é um projeto de lei do deputado André Figueiredo, que foi ministro das Comunicações antes do Kassab, e resolveu, então, para fazer frente à iniciativa do governo, apresentar esse projeto de lei sob o argumento de que seria importante que o CGI estivesse constituído por intermédio de uma lei. Eu acho até que esse argumento não é irrelevante, muito pelo contrário, mas a nossa dúvida é o seguinte: primeiro, o momento político que o país está passando e a conformação do Congresso Nacional hoje, né, que a gente sabe que é bastante complicada, tudo que tem acontecido nesse último ano, né, desde o impeachment até negativas de denúncia, de envio de denúncia ao STF do presidente Temer, enfim, toda a configuração política hoje indica que não é o melhor momento para a gente fazer isso. Está claro que o Marco Civil ainda não dá conta de tudo o que se passa em ambientes virtuais. É apenas um passo de uma longa caminhada rumo ao futuro.